Quanto vale a sua empresa? Vamos descobrir aqui hoje neste vídeo. Muitos empresários perdem dinheiro em uma negociação de M&A porque não sabem exatamente quanto vale o seu negócio, quanto vale a sua empresa. E a gente está aqui para conseguir desmistificar um pouco esse processo de valuation para vocês. O que é um valuation? Vamos começar por este conceito. Tá? O valuation nada mais é do que a avaliação da empresa, a avaliação de um ativo. Pode ser utilizado tanto para avaliar uma empresa de fato, né, que é o objetivo desse vídeo, quanto ele pode ser utilizado também para avaliar um projeto, se faz sentido a gente investir em um projeto ou não. Né? Quando a gente fala de valuation empresarial, a gente quer saber quanto vale a nossa empresa sobre alguma metodologia, né? O objetivo é quanto ela vale. Agora, como a gente faz isso? Aí existem os métodos por trás para conseguir nos trazer essa mensuração de valor, entender se está fazendo sentido, se não está fazendo sentido. Vai depender um pouco aqui também da visão estratégica do dono do negócio para tomar essa decisão. É claro que a gente tem uma diferença aqui entre quanto o valor da empresa realmente é levantado ali através dessa metodologia e quanto o empresário ele quer, né, de retorno em relação a esse valuation. Não necessariamente vai ser utilizado o valor do laudo emitido, mas a gente vai partir depois do laudo para uma série de técnicas de negociação mesmo entre os advisors para a gente conseguir identificar qual é o ponto onde a gente pode fincar a bandeira e bater o martelo em relação a essa operação. O dono sempre vai querer levar, né, acima do que o laudo for emitido de valuation, assim como o comprador ele também vai querer, né, nos seus interesses, colocar as suas contingências, né, para conseguir preservar os seus interesses. Então ele vai identificar as sinergias, vai colocar as contingências de acordo com alguns problemas que ele pode identificar nessa avaliação. Ou seja, uma empresa vale 30 milhões, mas o investidor identificou alguns pontos que vão ser defasados ao longo dessa operação de compra, né, absorvendo no seu CNPJ atual, ele pode muito bem colocar ali as contingências para que essa empresa receba, né, esse dono receba os 30 milhões de acordo com algumas premissas ali, alguns objetivos que precisam ser seguidos. Né? A gente vê isso geralmente em situações de passivo fiscal, passivo trabalhista, então a gente coloca ali uma cláusula onde caso esses passivos não forem de fato pagos, né? Caso eles não forem de fato executados, não precisem ser pagos, eles não vão ser, eles vão receber esse valor no final desse prazo. Agora, se esses passivos forem executados e tiver que desembolsar um valor para pagamento desses passivos, a empresa vai destinar esse valor para o pagamento desses passivos e não para o pagamento da empresa nesse processo de M&A. Agora a gente vai falar um pouco sobre os principais métodos que são utilizados para fazer o valuation. Né? A gente tem 3 principais métodos. O fluxo de caixa descontado, múltiplos por indicadores, então a gente pode utilizar tanto faturamento, quanto EBITDA, quanto lucro líquido ou algum indicador do setor. A gente costuma ver, né, empresas com um modelo de negócio de recorrência utilizar o múltiplo por cliente, mas é uma peculiaridade deste caso. Né? O seu setor pode ter uma peculiaridade também e a gente pode estar utilizando este múltiplo para conseguir identificar o valor da tua empresa. O terceiro é o valor por ativo. Né? A gente tem aqui em termos em inglês discounted cash flow, fluxo de caixa descontado, o market approach, que são os múltiplos de mercado, e o asset approach, que é em cima dos ativos. Então a gente vai identificar quanto essa empresa tem de ativos e a gente vai fazer, né, a apuração desses valores, mais a depreciação desses ativos e entender quanto que sobra, né, esse residual ali dos ativos da empresa vai ser o valor dela. E eu quero trazer para vocês aqui um exemplo prático dessas 3 principais formas de avaliar. Tá? Apesar de que o asset approach ali em cima dos ativos ele é muito simples, né? A gente vai ter que fazer um levantamento, a gente tem geralmente lá no nosso balanço patrimonial, né, as escalas de ativo e passivo. O que a gente vai identificar nessa metodologia? A gente vai levantar todos os ativos imobilizados que essa empresa tem, não somente os imobilizados, mas também a gente pode levantar o que essa empresa tem de caixa. Né? Quando a gente fala de ativo, a gente tem ali, né, primeiro
o que tem maior grau de liquidez, ou seja, o caixa, né, da empresa, é o que ela tem de mais líquido, de valor mais líquido. Aí depois a gente pode ir para estoque para não ficar muito extenso, né? Ficar bem simples para se entender. E a gente tem depois o ativo imobilizado dessa empresa, né? O ativo imobilizado, a gente vai ver diversas coisas, né? Entre os ativos da empresa que ela utiliza os maquinários, por exemplo, ou a infraestrutura. Quando a gente fala de um provedor de internet, pensa na infraestrutura que está na rua, né? Todos os fios em cima dos postes, os postes, a OLT que fica dentro do POP. Então, toda essa estrutura é um ativo imobilizado, tá? E daí o que a gente faz? Existe uma forma de depreciar esses ativos que nos dá um benefício de redução do pagamento do imposto de renda, né? Então, a gente precisa depreciá-los. Cada ativo imobilizado ele tem um determinado período de vida útil, né? De 5 a 10 anos, né? Pode ter mais, depender do ativo. Então, a gente vai fazer... Existem duas formas de depreciar também. Uma forma linear e a outra forma é a gente trazer um maior volume de depreciação primeiro e depois ir escalando, né, para baixo, menos valores de depreciação. Mas a mais comum é a forma linear. Então, se a gente tem, digamos, um ativo com 10 anos de vida, né, útil, a gente vai dividir esses 10 pelo valor do nosso ativo. Então, digamos que a gente tem um ativo de R$1.000, tá? Esse ativo de R$1.000 dividido por 10, a gente vai ter uma depreciação de R$100 por ano, né? Esses R$100 por ano a gente divide ainda por 12 para conseguir identificar qual vai ser a depreciação mensal. Mas se a gente se atentar apenas ao anual, a gente vai levantar qual é o valor do nosso ativo imobilizado, né? A gente vai levantar qual é o valor do nosso caixa, o que tem em caixa. A gente vai levantar o que a gente tem em estoque. Tá? Então, digamos que aqui a gente tem 10, aqui a gente tem 20, aqui a gente tem 50. Só que, descontando a depreciação, digamos que agora nós temos 35. Tá? O que a gente faz agora? A gente soma esses valores e a gente tem essa metodologia já pronta. Ou seja, a nossa empresa vale 10, 30, 65. Tá? 1.000, milhões, enfim. Esse é o valuation através dessa metodologia. Nós temos também o market approach, né, que são os múltiplos de mercado. Então a gente vai identificar, geralmente a gente costuma ver em empresas de capital aberto, né? Então a gente vai lá na bolsa de valores e a gente consegue identificar através dos sites, né, de informações, de RI, a gente consegue identificar quais são os múltiplos que essas ações elas estão negociadas. Ou seja, a gente vai ver lá muito comum, né, o LP, que é o lucro por ação. Então, esse aqui já é o nosso múltiplo de lucro, né? Ou seja, quantas vezes o meu lucro a minha empresa vale? Digamos que aqui está em 15. Show de bola, é um múltiplo muito bom. Ou seja, eu vou fazer o levantamento lá dentro do meu DRE de quanto a minha empresa gera de lucro, né? O DRE, a gente tem o faturamento, a gente tem custos e despesas, a gente tem EBITDA e depois de alguns outros, né, descontos, a gente tem o nosso lucro líquido, para não ficar muito extenso aqui também. O que acontece? A gente tem esses 15 vezes o faturamento, digamos que a gente tem um outro múltiplo ali de EBITDA que é em cima de 5 vezes o EBITDA, e a gente ainda vai ter um múltiplo de faturamento que é o EV Sales, tá? O indicador lá nos indicadores de capital aberto, e a gente vai ver, por exemplo, um EBITDA e um EV Sales lá de, vamos dizer, 2. Tá? É um múltiplo esticado ainda, ele também é muito bom. Tá? A gente tem esses 3 principais múltiplos aqui. A gente vai ver quanto a minha empresa gera de faturamento. Tá? A minha empresa gera de faturamento 15. Legal. A gente já tem uma mensuração de valor a ser feita aqui. É só multiplicar o 15 por 2. Tá? 15 vezes 2 é igual a 30. Então eu tenho uma mensuração de valor aqui baseado em 30 sobre o meu faturamento. Aí depois, digamos que de custo e despesa aqui a gente tem mais 7, tá? O EBITDA é 8 e o nosso lucro é 6, tá? Então aqui a gente já tem os outros 3 indicadores também para a gente conseguir fazer a mensuração de valor por
múltiplo de mercado. A gente tem o EBITDA 8, então é só a gente fazer 8 vezes o 5, né? E é só a gente fazer aqui o 6 vezes o 15. Então aqui pelo EBITDA a gente vai ter um valuation de 40 e pelo lucro líquido a gente vai ter um valuation de 90, tá? A gente percebe que tem muitas diferenças aqui, né? Entre faturamento, entre EBITDA e entre lucro líquido, a gente tem uma variação muito grande de 30 para 90, né? O que a gente costuma fazer nesses casos? A gente tem essa situação no múltiplo de mercado. Ele é muito variável, a gente não tem um valuation tão assertivo, porque ele depende muito de quanto os investidores estão dispostos a comprar cada ação, e a gente vai fazer uma comparação com o faturamento dessas empresas, né, similares. Então é muito importante a gente se atentar em alguns casos. Quando a gente vai fazer um múltiplo de mercado, a gente precisa ter 3 principais pontos ali para não ter esse tipo de variância aqui, de variação tão grande entre esses indicadores. A gente precisa ter empresa do mesmo setor, a gente precisa ter uma empresa em uma região muito próxima e a gente precisa de uma empresa com um porte parecido também. Aqui a gente está falando de algumas empresas de capital aberto, quando a gente vai buscar esses indicadores, são empresas muito grandes, né? Se a gente for comparar com o nosso negócio, PMEs, né, que é o caso do público da Visp, a gente pode estar tendo uma comparação muito diferente, né? Uma comparação de PME para uma empresa que está listada em bolsa é gigantesca. Bom, pessoal, vamos parar por aqui. Esse vídeo está ficando muito extenso já. Eu trouxe para vocês uma ideia de quais são as metodologias para chegar no valuation, trouxe também alguns exemplos práticos de como utilizar essas metodologias, mas a metodologia de fluxo de caixa descontado ela é um pouco extensa, tá? E está ocupando bastante espaço aqui no nosso vídeo. A gente vai separar ela, a gente vai ter um segundo vídeo para vocês conseguirem acompanhar, explanar um pouco mais sobre o fluxo de caixa descontado. Fechou? Um abraço, gente!